E para quem conhece o Rio de Janeiro, dá para ver que é um daqueles dias que parece que foram feitos ali de propósito, né? Um daqueles dias que encanta qualquer um fazer aquele trajeto ali, passando pela orla de Copacabana, pegando o aterro do Flamengo e indo até o Museu de Arte Moderna, realmente para, pelo menos, Deus ali, acho que abençoou aí Você sabe que ontem o nosso Rio de Janeiro hoje, né? O Trudeau teve no bondinho, né? Teve no bondinho. Visitando o bondinho. E acho que todo mundo, acho que pode ter em algum canal de cortes por aí, ou algum daqueles trechos que sempre acaba viralizando nas redes, acabou vendo ali as andanças de Joe Biden pela Amazônia, o primeiro presidente em exercício dos Estados Unidos que visita a Amazônia durante seu mandato. Inclusive foi a primeira, então, nesse contexto todo, ele anunciou um investimento de 50 milhões de dólares para o Fundo da Amazônia, algo em torno de 250, um pouco mais, 250 milhões de reais. A pergunta que fica é, será que na prática esse Fundo da Amazônia verá a cor desse dinheiro com essa transição de gestão muito pouco, né? de Biden para Trump? E é muito pouco. A gente um cascalhinho sabe, simbólico. Acaba pro tamanho da economia americana, para aquilo que a Amazônia representa para o mundo em termos ambientais, isso é um aporte muito pequeno. Inclusive, é uma das pautas prioritárias que o Brasil vem colocando na sua política externa, que também está na pauta desse encontro do G20, é a questão do mercado global de carbono, que é, sem dúvida alguma, um ponto essencial para fazer com que os países ricos consigam ajudar o Brasil a manter a sua floresta de pé. Nós precisamos cobrar dos países ricos pela manutenção das nossas florestas. Esse é um ponto essencial que pode trazer bastante recurso, muito maior do que esses milhões anunciados por Biden para o Fundo Amazônia. Que, claro, todo recurso que entra no Fundo Amazônia é importante que entre, né? Melhor que entre do que a gente fique sem ele. Mas o potencial do mercado de carbono no Brasil é imensamente maior. E, nesse sentido, é muito importante que o Brasil consiga colocar essa pauta para avançar e se tornar algo regulamentado para que os países entrem de forma mais expressiva nesse mercado. É isso aí, no momento onde nós estávamos vendo ali o presidente Lula recebendo o líder da Indonésia, realmente as principais potências do dito sul global e também do primeiro mundo aí se juntando. A gente espera que só não fique aí naquela verborragia tecnocrata, diplomática, que fala-se muito, mas se resolva pouco, né? Bom, sua expectativa? É igual a COP29, aí, quando a gente está falando do G20. O G20 tem uma habilidade de resolução maior. Lembrando que a reunião, per si, é o fechamento de uma discussão que acontece ao longo do ano entre os diplomatas que representam cada país. Então, amanhã eles vão soltar uma ata de resolução. Muitas das vezes essas atas não são cumpridas, mas de fato dão um limiar assim, do que os líderes globais, do que os países do G20 querem fazer com suas próprias visões de economia. Mas agora, voltando nessa situação do Biden, é interessante notar que o Biden tem um hobby, que é prometer dinheiro para a Amazônia e não entregar. É um hobby dele, porque no ano passado ele prometeu 500 milhões de dólares e agora ele prometeu mais 50 milhões de dólares. E qual que é o problema? Por que eu estou falando que ele não vai entregar? Porque faltam poucos meses para ele deixar de ser presidente dos Estados Unidos. Ele que se elegeu com uma pauta ambiental, que falou muito sobre o mundo, sobre a expansão, sobre a própria Amazônia e não conseguiu entregar essas resoluções ou essa ajuda ou esse suporte em muitos momentos, como o Mano bem ressaltou aqui. E tem um agravante aqui que ele está indo agora para uma gestão de um presidente que é o Donald Trump, que elegeu maioria nas duas casas, que é quem aprova esta lógica dos orçamentos e das indicações, que provavelmente não vão votar favoráveis a essa vinda de dinheiro ao Brasil e à Amazônia por várias razões, principalmente com algumas rusgas entre os republicanos com a própria diplomacia brasileira. Então, assim, a realidade é que ir lá, tirar a fotinha, fazer aquela saída ali andando no meio da Amazônia, é lindo, faz parte, parabéns, Biden. Mas a realidade, cadê o recurso? Teve 4 anos para entregar, teve 4 anos para ser esse líder da Revolução Verde que ele tanto prometeu, e a realidade é que não conseguiu concluir várias suas promessas. Esse valor provavelmente é mais uma dessas. Me preocupa, Marinho. Temos imagens aí, só para contextualizar, o próprio Emir do Catar, famoso líder Catar ali, super alinhado. São imagens gravadas antes do próprio líder do Catar. Tivemos ali o Keir Starmer, né, o atual primeiro-ministro do Partido Trabalhista. Muitas décadas depois, os trabalhistas retomando ali o controle de 10 Downing Street, que é a sede do governo inglês, e tende a ser um partido mais à esquerda, né, e ali fazendo o tete-a-tete com o presidente Lula.
Será que o Lula já tem ampla experiência nesse tipo de evento? Pode ser um cara sedutor nesse momento? Sua expectativa aí, Pepe? Eu quero colocar um ponto anterior, Marinho. Me preocupa quando eu vejo a declaração da Jazz e do Mano, né? Da Jazz com essa tara, né, que o Brasil e o mundo subdesenvolvido tem de procurar a esmola dos países desenvolvidos. Que esmola? Como que se a ajuda do Biden para a Amazônia fosse algo assim essencial, né? E o Mano, a tara dele do mercado de carbono, né? Quando o Mano acha, por exemplo, que para você resolver o problema do desmatamento da Amazônia, bastaria criar um mercado de carbono. Claro que não, claro que não. A Amazônia, na minha opinião, é uma contradição institucional. Embaixo da terra tem a maior riqueza do mundo. Em cima da terra tem a maior pobreza do mundo. Nós estamos aqui no Sudeste, sentados numa cadeira, no ar-condicionado, segundo o Palumbo, falando como que os cidadãos, né, que moram na Amazônia devem se portar e devem aceitar. Não, nós temos que ter um programa de desenvolvimento claro na Amazônia, loucura, que não passa por crédito de carbono. Sabe o que parece? A tal colonização mental, Marinho. Nós estamos aqui no Brasil loucura. E a gente acha o seguinte, não, continuam se desenvolvendo países do Norte e paga para mim uma conta que vai me manter subdesenvolvido para sempre. A política pública vigente neste país desde os anos 70 é a Zona Franca de Manaus, que tem uma mentalidade industrialista que você defende. Tá errado. E não deu certo. O desenho da Zona Franca de Manaus está errado também. A política pública vigente no Brasil não é o mercado de carbono, o que torna a população da região norte sem acesso a oportunidades. É essa mentalidade atrasada. Mentalidade atrasada que você defende, mano. Debate bom, acho que já vai dar o tom de alguma maneira. Essa discordância aqui que a gente está vendo na bancada do Morning Show será expressa ali entre alguns líderes de Estado, alguns chefes de Estado com visões divergentes sobre esses temas que se impõem, né? Mas o fato é o seguinte, nossa Amazônia, sem dúvida alguma, sempre foi tema de muita cobiça internacional, vai ser um tema central de todas as discussões, sem dúvida alguma, vai estar dando o tom aí do papo que vai acontecer em grande estilo aí com os principais líderes do mundo, ali no Rio de Janeiro, 10 horas e 25 minutos por aqui no nosso Morning Show. E a pergunta do dia, que eu quero muito ouvir a opinião aqui do meu caro ouvinte, do meu querido telespectador, que é a seguinte: você aí do outro lado, acha que encontros como o G20 são realmente úteis? Sim ou não? Muito simples. A gente quer ouvir a opinião de vocês acessando o nosso site www.jovempan.com.br. Lá você pode não só deixar ali o seu voto, a gente quer sentir o pulso da nossa audiência, assim como ter acesso a melhor hall ali de colunistas, várias opiniões, várias análises sensacionais e também o melhor serviço de informações e jornalismo desta internet, www.jovempan.com.br. No momento que a gente vai partir para um rápido break para todo mundo que está sintonizado aqui na rede Jovem Pan de rádio ligadaço no Morning Show, que volta para vocês daqui a pouco. Olha só, mantendo a discussão aqui, quero acionar você também, Paulo. Como é que você está vendo todos esses movimentos e como que o Brasil pode sair bem na foto no final dessa história toda? Olha, eu vejo que cada país ele procura o que é melhor para si, né? Eu concordo com o PP. Nesse ponto, viu, PP? Eu concordo com você. Eu acho que os países se fecham e vão buscar o que é melhor para eles, né? O que a gente não pode ver são cenas lastimáveis aí de gente ligada ao governo, xingando pessoas de outros países. Isso aí é muito triste para a nossa democracia, é muito triste para a imagem que passa do Brasil fora. Quando a gente vê um carro oficial sendo roubado em pleno G20, significa a falência total da segurança pública. Eu vi lá uma imagem de militares do Exército atrás de uma viatura da PM, mesmo porque eles não iam conseguir fazer absolutamente nada se não fosse o auxílio da Polícia Militar. Eles jamais conseguiriam subir um morro sem o auxílio da Polícia Militar, que é quem conhece ali a geografia e conhece como que se faz segurança pública na cidade do Rio de Janeiro. É isso aí, e toda a expectativa agora rondando a chegada do ainda presidente, para espanto de alguns, presidente Joe Biden, no 46º presidente americano, já está ali nas horas finais, por assim dizer, do seu mandato. Talvez quer deixar algum simbolismo final, mas realmente está com as mãos atadas, por assim dizer, para realmente botar em prática algo consequente, que tenha impacto, de fato, na agenda dos próximos 4 anos. Afinal de contas, Donald Trump vem aí provavelmente com uma borracha imensa para passar em cima de vários movimentos diplomáticos que a gestão Biden-Harris fez nos últimos anos. É isso, Jess, PP? Mano, quero ouvir vocês. Correto. Eu acho que o Biden, até
Pepe mencionou essa O último questão. a chegar, será que é ele dirigindo e ele errou o caminho, provavelmente? Será? Eu acho que ele tá querendo fazer aquele debut, sabe? Eu sou o último, eu sou o mais importante a chegar, a festa não começa sem mim. E é a noiva no casamento. É a noiva no casamento. Ele quer fazer aquela entrada triunfal. Justo. E no final das contas, não é que a gente está falando sobre esmola para a Amazônia. O Pepe entendeu errado aqui. A questão é sobre cumprir promessas que se fez. Ele prometeu esse recurso. E aí eu acho que a promessa dele está ligado ao fato que agora ele está desesperado para deixar um legado que o mundo verá ele com os olhos de um grande líder global. O que os Estados Unidos não têm feito, e o resultado está aí nas urnas, na própria eleição que aconteceu e que retoma novamente Donald Trump ao poder. Então, eu acho que a postura do Biden aqui vai ser de coalizão global, vai ser sobre meio ambiente, sua importância, por isso a visita à Amazônia. Eu acho que ele vai tentar passar todas as mensagens que concorrem com o que ele imagina que o Donald Trump vai fazer. Então, ele quer se cacifar aqui como um líder do progressismo global. Ele quer se colocar aqui como uma pessoa, um senhor que deixa como legado a importância do meio ambiente. Então, ele vai ter um discurso muito simbólico e uma postura provavelmente até mais colaborativa e aberta do que foi o governo dele. Ele provavelmente vai dialogar mais com os países, vai ter uma postura menos belicosa com a própria China. Então aqui o Biden está fazendo o seu encerramento de um governo que ele não teve no fato, mas que ele quer que as pessoas do globo imaginem que foi. Meus amigos. Expectativa, então, Pepe, olhando adiante aqui, quero ter o saldo final, até porque vai dar o que falar e durante a grade de programação aqui da nossa Jovem Pan News estaremos repercutindo o que de mais relevante sair dessas discussões. Olhando adiante. Olhando adiante, primeiro que eu acho que o Biden não quer fazer nenhum tipo de movimento. O Biden quer ir para casa, colocar o pijama e se aposentar da política para sempre. Né? Achar que o Biden está indo para o G20 para fazer discurso, simbolicamente defender o progressismo. O Biden, na minha opinião, não está nem pensando nisso. Ele está encerrando o seu mandato e simbolicamente está indo para a última reunião que ele vai participar, que é a reunião do G20 no Rio de Janeiro. No momento que temos a imagem aí do líder supremo do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, chegando agora nesse momento. Também um dos titãs aí do tabuleiro geopolítico mundial. Sempre imponente. E é uma presença que vai dar o que falar. Voltando contigo, Pepe. Eu acho que tem 2 pontos que eu acho que esse G20 vai chamar a atenção do público. O primeiro ponto vai ser, na minha opinião, a posição da Argentina em relação a toda a discussão em relação à emissão da nota conjunta, né? O Milei está ameaçando não participar desse movimento e não assinar a nota conjunta do G20. Esse é um problema. O segundo ponto é exatamente, na minha opinião, ver... Aí eu vou expandir um pouco, Jess. Existe uma discussão que eu acho interessante, que tem que ser colocada, é que é a discussão da compensação dos países ricos do hemisfério norte para os países do hemisfério sul, né? E isso não engloba necessariamente o fundo da Amazônia. É uma questão muito maior e muito mais justiça climática e justiça social. A gente sabe que os países do norte, né, se desenvolveram em detrimento dos países do sul, né? Então é justo que esses países do sul sejam compensados pelo desenvolvimento desses países do norte. Então, na minha opinião, o G20 tem que passar por essa discussão também. E o ponto principal, Marinho, terminando aqui a minha análise, né, o Lula ele quis colocar na questão do G20, né, a ideia de acabar com a pobreza e com a fome no mundo todo. Então, provavelmente, essa vai ser a bandeira que ele vai querer colocar em discussão para mostrar a sua plataforma para o mundo. Essa é a grande bandeira do Lula. A questão é o como ele acha que isso pode ser alcançado, né? Porque ele defende a criação de um imposto global sobre grandes fortunas. É exatamente esse o ponto de divergência do Javier Milei, que não acredita que, taxando os mais ricos, você vá acabar com a fome. Porque para acabar com a fome, você tem que gerar oportunidades e inclusão para os mais pobres e não punir os mais ricos, né? Essa visão da economia como um jogo de soma zero é uma visão ultrapassada e equivocada. O que a gente precisa é dar condições de desenvolvimento para as pessoas mais pobres do planeta. E isso ocorre por meio de políticas públicas eficientes, de inclusão com educação, de formas de capacidade de inclusão produtiva dessas pessoas. E, nesse sentido, mais uma vez eu digo, o mercado de carbono é um ponto muito importante para uma visão de justiça global, porque o mundo é um só e a condição climática é algo que interessa a todos os países do mundo. Então, a preservação ambiental das florestas que ainda existem
é algo de interesse da humanidade para que a gente consiga ter uma condição climática minimamente mais sustentável para o mundo inteiro. E, nesse sentido, há projeções que mostram, por exemplo, um potencial de que o Brasil arrecade com o mercado de carbono até 2030 mais de 120 bilhões de dólares. Então, é muito mais do que o valor do Fundo Amazônia. É realmente um setor econômico que precisa ser explorado. É a indústria verde que consegue gerar valor para a humanidade, se mantendo de pé com exploração ecologicamente sustentável. Nós estávamos vendo também a imagem ali do chanceler alemão, o Olaf Scholz, que no momento está outro líder mundial europeu com as costas contra a parede. A coalizão do partido de centro-esquerda dele acabou desintegrando. Implodiu com a saída do Partido Liberal. Exatamente. E pode ser que tenha uma eleição fora de época, uma eleição federal na Alemanha. Pode ser mais um líder já nas últimas, aí, na hora final do seu próprio mandato. Nós seguimos aqui na expectativa de ver as imagens do presidente Joe Biden, chegando ali a estrutura montada para receber esse momento importante da diplomacia global e a ver qual será a pegada que ele vai estar ali, enfim, imprimindo ali no discurso dele, com esse tom bem ou mal de despedida, né? Pensando em legado, nessas horas vem a famosa história do legado, né, Jess? Como é que você que é safa nesse ramo, aí se você pudesse ser uma conselheira do homem nesse momento, qual caminho você acha que ele deveria adotar? Acho que o caminho que ele deveria adotar é até similar ao que ele de fato está adotando. E aqui não estou fazendo um juízo de valor, acho que ele não entregou, mas a realidade é que a pauta climática foi uma pauta muito forte ao longo da campanha e do mandato dele. Assim, ele sempre falou muito disso. Agora é ele que entra e chega finalmente ao G20. E a lógica é que essa pauta climática ela cria um contraste muito grande com o Donald Trump. Por quê? Lá atrás, o Donald Trump, quando o presidente saiu de vários acordos em relação ao meio ambiente, não é uma pauta principal dele, e ele já promete fazer isso novamente. E querendo ou não, essa pauta do meio ambiente é uma pauta de forte adesão global hoje. Não só entre os mais jovens, mas principalmente entre eles, mas no mundo inteiro. Então acaba que ser um bastião do meio ambiente é uma coisa bem interessante para o Joe Biden em termos de memória e legado. Só uma questão aqui. Eu espero, confesso aqui a vocês, eu espero que eu esteja redondamente enganado. Mas no momento que sim, o presidente americano Joe Biden estava chegando ali para passar pelo trajeto que todos os outros líderes, os chefes e líderes dos diferentes países, chefes de Estado, atravessaram ali aquele corredor todo ornamentado ali, ladeado pelos dragões da independência, acabou que o Joe Biden saiu pela tangente, errou o caminho, pelo visto. Eu espero que não seja mais uma atrapalhada aí do Joe Biden, e sim que ele foi ali falar com alguém, cochichar, enfim, reconhecer a presença de alguma outra pessoa. No momento que nós estamos vendo a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, ao lado do seu marido e nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, provavelmente o próprio chanceler Mauro Vieira, certo? Também presente ali, firme e forte, ao lado do presidente Lula, aguardando naturalmente a chegada de Joe Biden. Pode ser que ele tenha pego um caminho alternativo, é o que faz mais sentido, tanto que eles estão olhando para outro lado e não, talvez ali, o Biden não pegou, porque não sei se vocês perceberam, né? Aquela rampa ali estava com sol forte, pode ser que o Biden ali um pouquinho, já está com aquela fase parecendo que é um boneco de cera, pode ser que ele ia começar a derreter ali com aquele sol na cara, difícil. Pepe, me ajuda a entender. Só pode ser isso. Porque ele não seguiu o trajeto oficial. Mas tinha um guia. Ele pegou um caminho especial. Ali, é o mesmo que está com todos ali. Será que não foi ele? Tinha um cão guia ali. Não é possível que ele ia cometer uma gafe dessa, né? Não é possível. Não. Se bem que ele já errou a porta do avião, né? Mas tem todo cerimonial, né? Eu acho difícil. Que não o cerimonial não esteja... Eu me recuso, acredito. Ciceroneando ele. Pelo amor de Deus. Seria interessante, um bom começo para ele. A gente falando sobre legado parar na reunião errada. Inclusive ontem... O pessoal não perdoa, né? A usina de memes que talvez revela o que há de melhor no brasileiro. Ontem não perdoou também o momento que o Biden, ali claramente arriado, cansado, com o seu Ray-Ban clássico, uma camisa social azul, encerra ali um discurso absolutamente protocolar e sonolento ali, com o fundo de uma selva ali da floresta amazônica. Ele acaba e só vai naquele passinho de pinguim, indo embora, e entra para dentro da floresta como se estivesse entrando ali para o momento final do mandato dele, né? O Biden gera cenas que parecem de filme, parece, né? É muito engraçado. Parece aquele
presidente americano trapalhão que o Leslie Nielsen sempre fazia naqueles filmes da Sessão da Tarde. Não sei se você lembra. Clássico demais. Pepe, a gente tem que zoar aqui porque faz parte rir dos poderosos mundo afora, né? Mas a gente espera que não tenha sido, esse desvio aí tenha sido só um protocolo especial para o presidente americano e não mais uma atrapalhada do Joe Biden. Sua expectativa? A minha expectativa, primeiro que eu colocar um ponto que eu acho fundamental, Marinho, é como é legal você ver o Brasil receber a quantidade de líderes de fora para discutir, né, a agenda do G20, não é? E sabendo que ano que vem teremos a COP30 em Belém, né, que vai ser um evento magnânimo, né, um evento que realmente vai poder lançar as bases, né, da economia verde e poderá colocar o Brasil como protagonista da economia verde que o Mano tanto coloca. Né? Ele lá. Olha ele aí, ó, andando. E no momento que vai chegando o presidente Biden, já dando o seu gingado, abrindo um sorrisão, e ele, lá, firme e forte, se dirigindo ao casal presidencial brasileiro. Tá parecendo um casamento, de fato, o altar. Duas, lá. Pois é. Parece um casamento, foi isso que você disse, Jess? Lá, no tapete vermelho. Pois é. Esses protocolos diplomáticos têm uma coisa especial, né? Você pensar que temos os líderes que representam as nações mais poderosas do mundo sendo recebidas pelo chefe de Estado brasileiro. Não, e tem muita... E o legal, Mário, que tem muito procedimento envolvido, né? O cerimonial do presidente dos Estados Unidos conversa com o cerimonial do Brasil, do governo brasileiro, fala como é que tem que fazer, quando tem que ser recebido, que horas tem que passar. Então é algo que tem muita inteligência por trás. A gente vê só o presidente dos Estados Unidos entrando no tapete vermelho e acha que é algo normal. Não, tem muita coisa e muita história por trás para chegar nesse ponto aí. Não, a própria visita, assim, bem ou mal, à Amazônia é simbólica e é muito forte, muito representativa, né? Muito representativa foi também todo o efetivo policial ali, os carros, os batedores, assim, uma fila quilométrica ali com todo o aparato de segurança em torno do presidente americano, atravessando a cena ali de uma periferia de Manaus, mostrando toda a exaltação de pessoas absolutamente humildes ali, que jamais imaginariam estar diante de uma situação como aquela. Uma cena até bem marcante que viralizou ontem nas redes. Jess? E entra de novo essa questão do protocolo de segurança, porque assim, quando você frequenta esses eventos internacionais, a realidade é que a dificuldade muitas vezes do Brasil receber é um medo real pela questão da segurança. E nesse ponto aqui, as delegações, a gente fala muito das figuras, claro, os chefes de Estado os mais importantes figuras ali do evento, mas as delegações são muito grandes. A China mesmo veio com a maior delegação do evento, mais de 1.000 pessoas. Então, a segurança destes membros, de todas essas pessoas, é também um assunto importante para o nosso país, para que a gente saiba receber bem esse evento, para que a gente quebre um pouco desse medo tão presente em relação à segurança pública no Brasil. E é, de fato, um evento muito importante para a nossa história. O Pepe está corretíssimo. Receber esses eventos nos coloca num patamar internacional e nos dá uma atenção global muito alta que, se bem utilizada, rende frutos econômicos, rende frutos diplomáticos ao Brasil. Então, de fato, o G20 ele representa muito para a nossa história. A COP30, que é numa cidade que não recebe tantos eventos, é uma preocupação. O Rio de Janeiro, de fato, tem mais infraestrutura, mas quando a gente olha para Belém, existe uma modificação já e um interesse maior, até mesmo em aeroporto, muitas áreas, para que seja um evento de sucesso. Porque passar vergonha num evento desse também, com certeza, é muito arriscado. Alguns países, né, alguns presidentes, eles trocam até, eles pegam um hotel, alugam o hotel inteiro, coloca faxineiro, coloca copeiro, coloca o cozinheiro e não deixa ninguém de fora sequer tocar na comida deles. Agora, fundamental, protocolo de segurança. O que eu tive de amigo, conhecido meu, que, enfim, colocaram alguns apartamentos aí no Airbnb, teve delegações de todos esses países buscando colocar os seus funcionários, o pessoal ali de toda a estrutura interna ali para dar sustentação técnica também e diplomática ali para todos os líderes, não está escrito. Então, o Rio de Janeiro está dominado, é um daqueles dias onde o motorista carioca deve estar realmente com a cabeça fervendo nesse momento, vendo tanto desvio ali do trânsito. Pepe? Eu poderia colocar aqui, a gente olha para esse evento, né, recebendo líderes do mundo todo no Rio de Janeiro e pensa em segurança pública no Brasil. Sem dúvida. Mas todo evento internacional dessa magnitude tem o mesmo cuidado com segurança pública e com segurança nacional, né?
no mundo todo, né, na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas convivem com o terrorismo e meio terrorismo no seu dia a dia, né? Então lá também tem o problema do terrorismo e da segurança nacional envolvida. Meu medo é a gente olhar para o que está acontecendo para o Brasil e ter o complexo de vira-lata. Nossa, estou com medo de alguém ser assaltado, alguém ser roubado, ter tiroteio, mas essa preocupação tem um evento dessa magnitude no mundo todo. Eu tava na Europa agora, engraçado isso, Marinho. Aí me perguntaram, Felipe, você se sente seguro aqui? Eu falo, não, atualmente eu não me sinto seguro em nenhum país do mundo, né? Talvez na Dinamarca, na Noruega eu me sinto seguro, mas França, Itália, me sinto zero seguro, assim como me sinto no Brasil. Inclusive, ainda falta a presença de El Peluca Javier Milei. Eu acho que é bem diferente. Só para a gente citar aqui, pessoal, antes da gente, quero seguir estimulando a discussão, claro,